História real da vovó. Quando meu ex-marido invadiu minha casa, descobri um segredo chocante. Era uma noite tranquila e silenciosa em meu pequeno apartamento à beira-mar. As ondas quebravam suavemente na praia e o vento esfriava os últimos resquícios do dia. Apenas algumas horas antes, eu havia arrumado a casa tentando encontrar um novo conforto após a separação de Rafael. A dor ainda era fresca, mas eu estava determinada a criar uma nova rotina. Então, no auge desse recomeço, uma tempestade tomou conta do céu limpo. O som dos trovões ecoava pela cidade e a chuva começou a despencar como se o céu estivesse descontando suas mágoas. Então, a campainha tocou. Meu coração disparou. Era ele, Rafael. Eu não podia acreditar. Ele invadiu meu espaço sagrado, onde finalmente começava a me sentir livre. Suas feições estavam marcadas pela tempestade, e seus olhos, geralmente tão gentis, agora pareciam opacos e carregados de mágoa. "Precisamos conversar", disse, com a voz arrastada, mas firme. "Sobre o quê? O que você quer?" perguntei, sentindo um nó na garganta. O medo e a dúvida borbulhavam dentro de mim. Naquele momento, as paredes do apartamento pareciam se fechar. A tensão era palpável. Eu podia sentir a eletricidade no ar, uma mistura de amor e ódio misturada ao cheiro da chuva. Ele começou a falar sobre o passado, sobre nós. Mas enquanto suas palavras preenchiam o espaço, minha mente vagava para lugares sombrios da infância. Memórias de sombras em corredores, gritos distantes, segredos sussurrados. Eu sempre tivera medo de perder o controle, de me tornar refém de traumas que nem mesmo compreendia. Rafael se acalmou e, após um momento de silêncio, começou a relembrar. Mas a cada palavra seu eu via os fantasmas voltando. De repente, algo se destacou no canto da sala. Um diário, escondido sob uma mesa velha. Eu o reconheci. Havia sido de Rafael. Em um impulso, puxei o objeto e abri. As páginas amareladas revelavam segredos obscuros da família dele, conectando sua história àquela que tanto me ferira. Meu coração acelerou enquanto lia algo que me gelou o sangue. Um evento trágico que eu conhecia desde a infância estava ali, exposto nas palavras dele. O mistério se adensava e a tempestade do lado de fora parecia agora um mero pano de fundo para a tempestade emocional que eu travava. Rafael viu que eu lia e uma expressão de pavor cruzou seu rosto. "Pare! Não olhe isso!" ele gritou. Mas já era tarde demais. Nesse instante, minha amiga de longa data, Ana, entrou pela porta, como um espírito enviado para criar confusão. O olhar dela estava cheio de urgência e pavor. "Clara, você precisa saber a verdade", disse, parando no limiar da sala com os olhos arregalados. O clima se tornou eletricamente carregado. Todas as verdades penduradas no ar exigiam ser reveladas. Eu estava em um clímax emocional, sufocada por segredos e memórias. O que eu faria agora? Confrontaria Rafael e os traumas do passado? Ou deixaria tudo como estava? A chuva continuava a cair e a escuridão parecia quase esperar pela resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava paralisada, segurando aquele diário nas mãos, enquanto os corações de todos na sala batiam no mesmo ritmo frenético da tempestade lá fora. Ana, com explosão de desespero, parecia um aviso sobre o quê? Rafael estava pálido, angustiado. Clara, não! Ele implorou. Foi então que ouvi um estrondo. A janela da sala se estilhaçou e uma sombra escura invadiu o espaço. Um raio luzido pela tempestade iluminou a sala, e ali, em meio ao caos, vi algo que fez meu coração parar. Rodrigo, um amigo de infância de Rafael, surgiu pela porta, ensopado e com um olhar frenético. Mas não era só isso. Ele segurava algo, um revólver. Meu estômago se revirou. Rafael! Você nunca deveria ter deixado isso vir à tona! Mas o Rodrigo gritou, apontando a arma para nós. A tensão estava insuportável. O que diabos estava acontecendo? Rafael, com a mão tremendo, ficou em silêncio, seus olhos fixos no amigo. Ana me puxou para trás, como se tentasse me proteger de um desastre iminente. Clara, saia! Agora! Ela exclamou, revelando uma coragem que eu não esperava. Você não entende, Rodrigo. É tudo diferente agora. Rafael finalmente rompeu o silêncio. Mas suas palavras pareciam inúteis diante da situação. Novamente, os fantasmas da infância voltaram a assombrar minha mente e meu coração batia descompassado. O que ele queria dizer? O que aqueles dois sabiam que eu não sabia? Rodrigo, nervoso, continuou a falar. Eu não posso deixar que você destrua a nossa família de novo. O queixo de Rafael caiu e eu senti como se um balde de água fria tivesse sido jogado em mim. Ele hesitava. Então disse: O que você está fazendo? Você não pode me acionar assim. Eu não posso deixar que essa verdade venha à tona, Rafael. Você sabe o que isso significa. Rodrigo continuou, olhando para mim como se eu fosse um perigoso intruso na vida deles. O que essa verdade significava? Imediatamente, a sala estava carregada por uma verdade insuportável. E o medo me envolveu como uma sombra. O diário, as memórias, tudo girava em torno de algo maior que eu. Eu queria saber, queria entender, mas ao mesmo tempo sentia que isso poderia me levar a um precipício do qual eu não poderia voltar. Clara, você... Rafael começou. Mas Rodrigo interrompeu com um movimento brusco, assustando todos nós. Ninguém precisa saber, é uma questão de vida ou morte! Ele gritou, a voz embargada por emoções complexas. Nesse momento, algo se quebrou dentro de mim. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto e eu percebia que não era apenas pela revelação dos segredos, mas pela dor que transparecia nos olhos deles. Eu queria gritar, perguntar tudo, mas minhas palavras ficaram presas na garganta. A aura de desespero nos cercava e sentia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Eu estava presa entre um amor que parecia implodir e um passado que exigia explicações. Foi nesse instante que o rugido trovejante da tempestade se intensificou, como se a natureza estivesse reagindo à nossa crise. E então, do nada, um som surdo. Uma explosão! Algo muito próximo! A energia cortou e as luzes se apagaram. O silêncio absoluto invadiu a sala, apenas preenchido pelo som da chuva despencando.
Meus sentidos estavam alerta. O que mais poderia acontecer naquela noite? Nós 4 estávamos paralisados. No escuro, tudo parecia mais intenso e aterrorizante. E a incerteza pairava, tão pesada quanto o ar. Eu tinha certeza de uma coisa: essa noite mudaria nossa história para sempre. Mas como? Que segredos foram revelados com aquele tiro ecoando na escuridão? A explosão cortou o ar e no escuro a sensação de desespero se intensificou. O silêncio se instalou, mas não era um silêncio confortável. Era como se o mundo inteiro tivesse parado, segurando a respiração enquanto esperávamos que a poeira assentasse. A única coisa que consegui ouvir foi o tamborilar da chuva nas janelas agora quebradas. Meu coração ainda batia forte. Olhei para Rafael e Rodrigo, que pareciam figuras congeladas sob o peso de suas escolhas. Ana apertou meu braço, seus olhos cheios de pavor. A tensão estava tão palpável que eu quase podia tocá-la. O que acontecera ali? O que mais estava prestes a ser revelado? Foi então que, de repente, um gemido baixo e angustiante portou através da escuridão. Era uma voz familiar, mas eu não conseguia identificar de onde vinha. Todos nós nos viramos, e ali, nos fundos da sala, uma sombra se movia. O meu corpo estremeceu. Com a velocidade de um flash, algo pequeno e brilhante emitiu uma luz fraca. Era o celular de Ana, que tremia em suas mãos, projetando sombras dançantes pelas paredes. Clara! A voz quebrada dela ecoou. A luz revelou um rosto pálido e assustado. É pior do que você imagina. Você precisa saber. Mas Rodrigo, ainda segurando a arma, tudo o que queria era silenciar. Não! Ninguém precisa ouvir isso! Ele parecia prestes a desabar. A tensão crescia. A verdade se tornava como uma bomba relógio, prestes a explodir. Do que vocês estão falando? Eu gritei, a frustração subindo junto com o medo. O que aqueles dois estavam escondendo? O que Rafael e Rodrigo sabiam que poderia destruir tudo? Clara, você não entende! Começou Rafael, mas foi interrompido por Ana. Sua voz era quase um sussurro, cheia de dor. Rafael, a sua mãe está misturada a tudo isso. Você realmente não sabia? Uma onda de confusão me atingiu. Minha mente começou a girar. O quê? A mão de Rafael começou a tremer. Eu podia ver a luta interna nos olhos dele. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade. A última vez que eu vi sua mãe, ela falou sobre coisas que ela fez. Coisas que envolvem a sua família e a minha. Clara, você é mais do que imagina. Ana disse, a urgência em sua voz batendo como um tambor. O impacto das palavras dela fez meu estômago despencar. Eu não queria acreditar. Eu só queria entender. De repente, Rodrigo atirou a arma ao chão. O som ecoou como um lamento. Tudo era uma questão de sobrevivência. A culpa não é sua, Rafael. Foi nesse momento que os pedaços começaram a se encaixar. Mas a verdade era tão devastadora que eu mal consegui respirar. Sobrevivência de quê? O nó na minha garganta cresceu. Eu precisava proteger minha família, Clara. Eu não podia deixar que a verdade, aquilo que aconteceu naquela noite, fosse descoberto. A voz de Rafael tremia e, para a primeira vez, vi uma fração de vulnerabilidade em seu olhar. Ana, em lágrimas, continuou. A noite que você perdeu seus pais, Rafael estava lá, Clara. Ele não fez nada para impedir. Ele era apenas uma criança, mas ele sabia mais do que deixava transparecer. Meu mundo desabou com aqueles últimos sussurros. O que isso significava para mim? As memórias que eu tinha eram de um passado que agora parecia distorcido.
Eu olhei para Rafael e naqueles olhos eu vi a dor e a desolação de décadas. No fundo, eu percebi que a tempestade externa nada mais era do que o reflexo da tempestade internamente. A chuva continuava a escorregar pelas janelas quebradas, mas a verdadeira tempestade estava em nossos corações. A verdade iminente nos cercava como uma armadilha, e tudo o que eu consegui fazer foi me perguntar: e que mais estava escondido nas sombras do passado? E quem realmente era Rafael? O impacto das palavras de Ana soou no ar como uma bomba. Estávamos todas em choque, com o coração na boca. Rafael, pálido e paralisado, parecia lutar contra a tempestade de emoções que se formava dentro dele. Mas antes que ele pudesse responder, um novo ruído cortou o ambiente. Era um barulho forte, vindo de um lugar desconhecido. Eu olhei rapidamente para a janela estilhaçada, a chuva entrando e formando poças no chão. Era como se o mundo lá fora estivesse influenciado pelo caos que se desenrolava dentro do meu apartamento. E então vi. Uma sombra se movia para trás, onde havia luz suficiente para que minhas reflexões se tornassem claras. Rodrigo, ainda nervoso e com a arma em mãos, não percebeu. Estava focado em Rafael. Você sabia! Você sabia e não me disse! As palavras estavam carregadas de ódio e traumas não resolvidos. Mas um grito alto desviou nossos olhares. Alguém me ajude! Era a voz de uma mulher, alta e angustiante. A tensão na sala cortou como uma faca. Todos nós congelamos. Por favor, estou aqui! A voz ecoou mais uma vez e, em seguida, uma figura apareceu na sombra da porta. Era uma mulher, ensopada e cambaleando, com o rosto pálido e uma expressão de desespero profundo. — Quem é você? Eu perguntei, o medo subindo como uma onda. A mulher se aproximou da luz e meu coração acelerou ao reconhecer seus traços. Era Luísa, a irmã de Rafael. Eu a conhecia apenas de fotos. — O que você está fazendo aqui? A confusão tomou conta de mim. O que ela tinha a ver com tudo isso? — Precisamos ir agora. Eles estão atrás de mim. Ela gritou ofegante. O pânico nos seus olhos fez com que um calafrio percorresse minha espinha. Que porra estava acontecendo? Rodrigo, abaixa a arma! Rafael implorou, mas o amigo não se moveu. O som da tempestade lá fora parecia agora um fundo de terror, como se estivesse esperando algo mais sombrio. Luísa, o que você sabe? Rafael perguntou, seus olhos fixos na irmã. Eu sabia, eu sempre soube. E a nossa mãe, ela escondeu tanto, coisas que podem matar um de nós. A sala ficou em silêncio enquanto absorvíamos suas palavras. Eu estava confusa, perdida em um mar de emoções que não entendia. Mas o momento foi interrompido por um novo som. O barulho de pneus cantando na rua, seguido de gritos. Silhuetas surgiram na escuridão lá fora. Eles vieram! Luísa gritou, agora em lágrimas. A tensão aumentou mais uma vez. Quem eram eles? O que estava sendo revelado ali que poderia fazer alguém querer nos silenciar? Rodrigo olhou para Rafael, os olhos cheios de raiva e confusão. A gente tem que proteger o que restou. A voz dele estava cheia de uma determinação frenética, quase desesperada. Todos na sala estavam olhando, esperando por uma resposta, um sinal de liderança. Mas Rafael hesitou. Cale-se, Rodrigo. Você não entende. Nós não podemos continuar assim. Não podemos enterrar mais uma verdade. Ele estava quase gritando. O clima estava insuportável. E nesse momento de vulnerabilidade, a expressão de Luísa mudou. É tudo culpa minha, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Eu não deveria ter voltado.
Mas quando vi você, Rafael, eu não pude evitar. Era a mesma sombra da infância que eu conhecia, mas agora revelada sob uma nova luz. O que Luísa realmente sabia? O que a tinha levado de volta? O silêncio se arrastou e eu pude quase ouvir o pensamento coletivo na sala. Quem somos, então? E antes que alguém pudesse falar, a porta se abriu com um estrondo e um grupo de pessoas armadas se rompeu na sala, os rostos ocultos pela escuridão. A luz da tempestade iluminou a cena por um breve momento e os olhares de todos se cruzaram. O choque tomou conta de nós, enquanto eu percebia que tudo na nossa vida poderia estar prestes a mudar novamente. As revelações que estavam prestes a acontecer se tornariam a tempestade mais devastadora de todas. E eu não sabia como sair disso sem me afundar de vez. A porta se abriu com força e o grupo de figuras encapuzadas invadiu o ambiente. Seus rostos estavam ocultos, mas as expressões nervosas em seus corpos eram palpáveis. O peso do que estava acontecendo parecia aumentar a cada segundo. A tempestade frenética lá fora se tornara uma metáfora do caos em nosso interior. Para trás! Todos para trás! Um homem com voz grave gritou, apontando uma arma para o teto. As memórias de tudo o que sucedia pareciam se embaralhar, cada revelação batendo como os trovões do lado de fora. Rafael, Luísa, Ana e Rodrigo estavam com os olhos arregalados, completamente paralisados. E eu estava congelada, tentando assimilar que tudo em nossas vidas havia mudado em um piscar de olhos. Por que vocês estão aqui? Rafael perguntou, sua voz tremendo. Ele estava visivelmente atordoado. A expressão dele era um misto de medo e uma raiva contida. O que vocês querem? Você sabe o que estamos aqui, disse um dos intrusos, avançando para mais perto, levantando a máscara que cobria seu rosto. Meu coração parou. Era Miguel, um velho conhecido de Rafael. Alguém que nunca deveria ter cruzado nosso caminho novamente. Um arrepio percorreu minha espinha. O que ele queria? E quem é essa? Miguel apontou para Luísa. O que ela estava fazendo aqui? Não você, Rafael! Fiquei sabendo que vocês estavam enganando a todos. A tensão no ar era como uma corda prestes a se romper. Estamos apenas tentando viver nossas vidas, Rafael respondeu. Mas a insegurança em sua voz deixou claro que nada estava sob controle. Viver? Você acha que pode sair impune depois de tudo o que aconteceu? A raiva na voz de Miguel era evidente. Essa verdade precisa vir à tona, Rafael. E você sabe disso. Por favor, não! Chega! Já chega! Ana gritou, a voz dela quase se quebrando. Era como uma súplica desesperada, mas Miguel não parecia se importar. Ele olhava para Rafael e Rodrigo como se eles fossem culpados por algo inimaginável. Olhe, Clara, você não entende. Rafael começou, mas a porta se fechou com um estrondo. Parecia que estávamos presos em um labirinto de segredos e agora as saídas estavam se fechando. A tensão se intensificou quando o celular de Ana começou a tocar insistentemente. Todos nós olhamos, mas antes que alguém pudesse se mover, Miguel fez um gesto brusco. Apenas calhe a boca, todos vocês! Ele estava perdendo a razão, mas foi quando Luísa deu um passo à frente. Miguel, escute. Você não precisa fazer isso. Ninguém mais precisa se machucar, ela disse, sua voz profunda e comovente. Algo na forma como ela falava fez meus sentidos dispararem. Machucar? Já não machucaram o suficiente? Miguel esbravejou. Por causa deles, não tenho mais nada. Minha família foi destruída. Você saca isso, Rafael?
Você fez o que fez e agora as consequências estão aqui, assim como eu. O silêncio que se seguiu era tão pesado que todos podiam praticamente ouvir os pensamentos se chocando. E então, Luísa olhou para Rafael, os olhos cheios de emoção. Não é só sobre você, é sobre todos nós, sobre o que aconteceu naquela noite. E nesse instante, um estalo. A arma de Miguel disparou e a bola de luz cortou a escuridão. Meu estômago se revirou enquanto o impacto reverberava na sala. Um grito silenciado cortou o ar e a figura de Luísa estremeceu antes de cair. Meu coração quase parou. O horror se instalou. Uma explosão de energias palpáveis misturou-se à chuva que caía lá fora. As luzes fluorescentes começaram a piscar e tudo virou um turbilhão. O olhar de Rafael se transformou de pânico para incompreensão total. Ele se atirou para o lado dela, mas a sala já estava tomada pelo grito de sofrimento que ecoava agora como um lamento. Rodrigo gritou: "Não!" O que você fez, Miguel? A confusão tomou conta de todos na sala e a realidade que nos cercava se desmoronava. O que era só uma conversa estrondosa agora se tornava um campo de batalha. As memórias começaram a se agitar e eu percebi que aquele tiro não era só um ponto final. Era o estopim para algo muito maior que todos nós. A tempestade não era nada comparada ao que estava por vir. O que estava escondido sob as camadas de mentiras não poderia permanecer enterrado. Essa verdade irá se espalhar, Miguel. Rafael gritou com lágrimas nos olhos, a angústia ao redor dele ressoando no ambiente. Você não pode deter o que já está feito. E à medida que a verdade se desenrolava ao nosso redor, uma nova questão surgia. Quem realmente era Miguel? O que mais ele sabia que poderia destruir não apenas nós, mas a vida inteira que conhecemos? A resposta pairava no ar como uma tempestade. E agora estávamos no olho daquela fúria. A explosão reverberou na sala e por um breve instante fluiu um silêncio opressor. O olhar de Rafael estava fixo em Luísa, que caía ao chão. Uma onda de pânico tomou conta de mim, e antes que eu pudesse me mover, os gritos se tornaram um eco distante. A cena à minha frente parecia surreal. Miguel, com os olhos inflamados de ódio, se aproximou, ignorando a gravidade da situação. O tempo parecia desacelerar. O fedor de pólvora se misturava com o cheiro da chuva, criando uma nuvem pesada e sufocante. "O que você fez, Miguel?" Rodrigo gritou, a voz gaguejando entre a incredulidade e a raiva. "O que há de errado com você?" Ele dava passos hesitantes para a frente, mas a pressão da arma ainda estava no ar, como uma sombra ameaçadora. A luz vacilava, as lâmpadas piscando como se estivessem prestes a falhar. O clamor da tempestade lá fora era apenas uma miríade de sons comparado ao tumulto dentro daquela sala. Senti meu coração apertar no peito, enquanto uma origem desconhecida de medo se encadeava, crescente e incontrolável. Luísa gemia no chão. A expressão de dor que se formou no rosto dela cortou como uma faca. "Rafael", ela sussurrou, as palavras fluindo em meio a um fio de sangue. Era uma cena que parecia mais um pesadelo do que uma realidade. A desolação preenchia o ambiente. E foi nesse momento que algo incrível aconteceu. A porta detrás de nós se abriu lentamente, revelando uma figura familiar. A mulher estava molhada, os cabelos despenteados, como se tivesse saído da tempestade. Era minha mãe! Não, isso não podia ser real. "Clara!"
Ela gritou com uma voz que atravessou minha mente como um eco. Venha comigo! Um choque imenso me atingiu e tudo se desfez em momentos de confusão. Mãe, o que está acontecendo? A dúvida em minha voz ressoou, misturada à urgência do momento. O olhar dela estava fixo em mim e havia uma determinação que eu nunca havia visto antes. Precisamos sair agora! A verdade está prestes a surgir e não podemos ficar aqui. Miguel parecia paralisado e a tensão no ar escureceu ainda mais. O que minha mãe estava fazendo ali? Como ela sabia? Claro que você não me entende, Clara. Precisamos abordar isso antes que alguém se machuque mais. Ela se virou, fitando Miguel e os outros. A sua vida depende disso. Suas palavras ecoaram pelo ambiente, revelando um estopim de emoções não resolvidas. A sala estava cheia de perguntas não respondidas. Você conhece Miguel? Eu precisei perguntar, o medo escorrendo pelas palavras. Rafael estava paralisado. O choque deixava seu rosto pálido. Era uma nova camada de segredos que surgia, todos interligados. A tensão se intensificou quando um som de sirenes ao longe começou a crescer. As luzes da cidade se acendiam com estrelas no céu escuro, mas eu estava presa nesse emaranhado de vidas entrelaçadas. Clara, agora não é hora para perguntas. Temos que ir. A polícia estará aqui a qualquer momento. A voz da minha mãe era um misto de urgência e desespero. Miguel parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Sua expressão tornara-se amarga, quase em pânico. Você não pode sair. Precisamos terminar isso antes que seja tarde demais. Mas naquele momento, alguma coisa dentro de mim clicou. Uma luz de clareza flutuava entre o caos. Você é meu pai, não é? A frase escapuliu dos meus lábios, em meio a um turbilhão de emoções. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os rostos ao meu redor se tornaram máscaras de surpresa. E a realidade que eu conhecia começa a desmoronar. Naquele instante, tudo parecia condensar em uma única verdade, uma revelação que poderia mudar tudo. A tempestade lá fora rugia. E as sirenes ecoavam mais próximas. O que mais eu não sabia? O que mais o passado guardava? A pergunta pairava no ar, mais pesada que o próprio peso do que já tinha acontecido. O tempo se esgotava e tudo que se desenrolava se tornava divisor de águas. O que viria agora? O impacto das palavras de Luísa pairou no ar como uma bomba prestes a estourar. O choque absorvia toda a atenção, mas antes que alguém pudesse processar, um som estrondoso cortou o ambiente. A porta de entrada se abriu com um golpe violento, revelando um homem alto, com uma expressão determinada, segurando uma lanterna. Meu coração disparou. Era o detetive Mário, alguém que eu conhecia, mas que nunca esperei ver ali. Mário, o que você está fazendo aqui? Rafael exclamou, a confusão se espalhando pelo seu rosto. Antes que qualquer um pudesse reagir, Mário encarou Miguel, que parecia prestes a soltar mais ira. Eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. As palavras de Mário saíram firmes e incisivas enquanto ele se posicionava entre Miguel e nós. O caos se transformou em um silêncio pesado, como se o universo inteiro tivesse parado para ouvir. Você ainda não percebeu, é isso que eles querem! Miguel gritou, apontando para Luísa, agora caída no chão, sua expressão cheia de dor. Não podemos deixar que essa verdade venha à tona, Mário.
Eu não vou deixar você fazer mais mal a ninguém. O detetive não se movia. Ele estava ali por um motivo, e a tensão no ar era quase palpável. Eu sentia que o momento crítico estava se aproximando, como uma onda prestes a quebrar. E então, num movimento inesperado, Rafael se virou para mim. Clara, você não sabe de tudo. Mas nesse instante, Miguel, completamente disposto a fazer qualquer coisa para proteger seus segredos, fez um movimento brusco e um outro tiro ecoou na sala. A bala atingiu Mário no ombro. O som foi ensurdecedor, seguido de um grito de dor que reverberou por todo o meu ser. Não! Eu gritei, incapaz de acreditar no que acabara de acontecer. O detetive caiu de joelhos, a lanterna escapando de suas mãos e rolando pelo chão. A visão de sangue escorrendo e a expressão de pânico nos rostos ao meu redor me deixou atordoada. O caos tinha se instalado e os trovões logo retornaram, fazendo-me sentir que a tempestade do lado de fora ainda era a menor dos nossos problemas. Agora vamos resolver isso de uma vez por todas, Miguel gritou, dirigindo-se a Rafael e a Luísa, ainda no chão. Mas a dinâmica mudara. O medo cedeu lugar para algo mais profundo. Eu olhei nos olhos de Rafael e vi desespero, mas também uma faísca de coragem. Ele se virou. Você não pode fazer isso, Miguel. Você vai se destruir. A verdade sempre vem à tona. Em meio ao grito de dor de Mário e os ecos de Truena lá fora, os segredos começaram a se revelar como se uma avalanche tivesse se soltado. O que quer que tivesse acontecido naquela noite, os pedaços quebrados estavam agora prestes a se conectar de forma devastadora. Clara, você precisa saber, Mário murmurou, ofegante, antes de desmaiar. Eu senti uma onda de desespero. Ele tinha respostas, algo que eu precisava. Sem pensar, fui até ele tentando reanimá-lo, mas ele parecia tão distante. E enquanto tentava entender o que acontecia, a luz da lanterna, que ainda piscava, iluminou um crachá caído ao lado de Mário. Eu me inclinei para pegar, e assim que vi o nome Cláudia, meu coração disparou. Cláudia? Mas isso significava que... Escuta, Clara. Rodrigo começou, mas eu silenciei. Não conseguia pensar. Uma nova ideia florescia em minha mente. Cada palavra de Mário tomou forma em flashes. O que mais ele sabia? O que eu realmente não sabia sobre Rafael, Luísa e aquela noite? Cláudia, a irmã de Mário, ela esteve com sua mãe antes de tudo isso acontecer. Luísa, do chão, proferiu como se já soubesse que as cartas estavam sendo reveladas. E então, tudo fez sentido. As ligações, as mentiras, o sangue que jorrava nos meus rostos queridos. O peso da verdade começava a desmoronar sobre mim, mas antes que a adjacente dor da revelação pudesse me consumir, eu percebi o que mais havia ali que eu ainda não conhecia. As sirenes se aproximavam e eu sabia que essa tempestade apenas começava. Agora éramos todos alvos em um jogo que parecia ir além do que eu conseguia entender. Aquele tiro não tinha sido a explosão, mas o início de uma guerra, e eu estava no meio dela. Sem saber quem eram meus verdadeiros amigos e inimigos, as sirenes estavam mais próximas agora, e o ar parecia carregado de uma eletricidade ameaçadora. Todos nós estávamos focados em Mário, caído no chão, sua expressão de dor misturada a um silêncio nervoso que se instalou na sala. A verdade começava a se desenrolar, mas não sabíamos o quão profundo isso poderia ir. A luz da lanterna piscava, revelando expressões de medo e desespero nos rostos ao meu redor. O olhar de Rafael estava fixo em Luísa, em choque.
Ele segurava a mão dela, seus dedos trêmulos, buscando algum sinal de vida. O tempo parecia desacelerar. O mundo não conseguiu se mover diante daquela revelação horrenda. Mas então tudo mudou em um instante. De repente, a porta dos fundos se abriu como um estrondo e outra figura apareceu. Era Cláudia, a irmã de Mário. Mas algo estava muito errado. Ela estava ofegante, com olhos arregalados, como se estivesse fugindo de algo aterrorizante. Não! Não! Eis vem! Sua voz ecoou pela sala, e uma onda de pânico tomou conta de nós. Mãe? Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. A confusão era tanta que tudo parecia um pesadelo. Rafael estava paralisado e eu podia sentir a urgência no espaço. Cláudia, o que está acontecendo? Ele se virou, cada palavra saindo entrecortada. Então, uma expressão de horror tomou conta do rosto dela e ela se virou para Miguel. Você não entende. Eles estão atrás de mim. A tensão aumentou. A tempestade lá fora não era nada comparada ao que se arremessava sobre nós. Quando Miguel deu um passo à frente, quase como se fosse atacá-la, uma luz cortou o ambiente e se tornou uma cena de filme de terror. Um grupo de homens mascarados invadiu a sala, seus rostos gravados pela escuridão e intenção. Era uma cena aterrorizante. Saia do meu caminho, um deles gritou, preparando-se para atacar. A sala explodiu em gritos e movimentos apressados. Eu tentei me proteger, mas o medo estava colado em mim como uma sombra. Miguel, enfurecido, se virou para Rafael, que ainda estava paralisado. Você trouxe isso para nós, Rafael. Agora vamos pagar. O clima era pesado de adrenalina. Unidades de segurança estavam a poucos minutos de distância. Eu sentia que tudo estava prestes a desmoronar. De repente, Cláudia gritou, ele é o responsável por tudo isso. E com isso, o foco se voltou para ela. O que isso significava? O olhar de Mário se enchera de confusão, de dor. Meu coração afundou. Como poderia ser? Você não pode me acusar! Miguel gritou, gesticulando, como se estivesse prestes a desferir um golpe. Você não sabe de nada! E nesse instante, tudo o que conhecíamos começou a se desmoronar. O que parecia uma solução se transformou em uma nova camada de mentiras. Cláudia, em lágrimas, olhou nos olhos de Rafael. Eu sei que você não teve escolha, mas a verdade é mais complicada do que pensamos. O tiro tinha sido apenas o princípio de uma tempestade muito maior. Uma batalha entre segredos que explodiam como fogos de artifício, e eu estava no centro da explosão. O impacto do que Cláudia disse ecoou em mim o que ela sabia. As luzes começaram a piscar e o pânico tomou conta da sala enquanto os mascarados se aproximavam. Saia da frente! Rafael gritou, tentando proteger Luísa. Mas Miguel, em um acesso de fúria, partiu para cima de Cláudia, seu rosto retorcido em raiva. E nesse momento, uma nova realidade surgiu. O passado, os segredos e as mentiras que uniam todos nós estavam prestes a ser revelados. E o que eu pensava que sabia sobre cada um deles se tornava poeira ao vento. E no auge do caos, um novo grito irrompeu sobre o barulho da tempestade, fazendo o meu coração parar por um instante. Clara, você é parte disso. Você precisa escolher um lado agora. A pergunta pairou no ar, pesada e insuportável. Que lado seria? E realmente eu sabia que eram. As respostas estavam à vista. Mas eu não sabia se estava... Isso não é verdade.
Ele uivou, as palavras saindo à flor da pele. A atmosfera estava tão carregada que parecia que o ar poderia pegar fogo e todos nos perguntávamos o que viria a seguir. De repente, uma explosão de luz. A porta atrás de nós se abriu e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. Todos no chão! Larguem as armas! Um dos oficiais gritou enquanto outros avaliavam a cena. O pânico se instalou. Era uma verdadeira bagunça. O tiro ainda ecoava em nossos ouvidos e as luzes da cidade relampejavam nas janelas quebradas. Rafael se lançou em uma direção, puxando Luísa para longe de Miguel. Cláudia entrou em choque, paralisada pela situação, enquanto Ana puxava Rodrigo para o lado, buscando proteção. Pelo amor de Deus! Eu gritei, mas parecia que ninguém escutava. A sala estava em uma montanha russa de emoções e tudo parecia acontecer em câmera lenta. A confusão reinava. Então ouvimos um barulho forte, um grito. Mário! Luísa gritou, vendo o detetive ainda no chão, sem movimento, o sangue se espalhando embaixo dele. O olhar de Rafael encontrou o de Luísa, e um pavor indescritível se alojou nos olhos dele. Não! 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 Mário! Acorda! Ele estava em desespero e nós sentíamos que o tempo se esgotava. Mas a cena mudou rapidamente. Um dos policiais começou a avançar em direção a Miguel, que tinha a arma em mãos. Solte a arma agora! O clima era eletricamente carregado. O coração batia forte no peito de todos. Foi quando Miguel, em um ato de desespero, a disparou. Um grito ecoou, mas não era o de um dos nossos. Um dos oficiais caiu, atingido. O caos tratou de se intensificar. Os outros policiais responderam imediatamente. Havia tiros, gritos e tudo parecia ter virado um filme de terror. Nesse intervalo, uma figura surgiu de trás de Miguel. Era uma mulher. Com um olhar decidido, ela segurava um objeto. Um medidor? Uma câmera? Ninguém podia ver claramente. Esperem! Esse não é o caminho certo. A voz dela cortou a tensão como uma faca. Era a ex-esposa de Miguel. A identidade dela nos pegou de surpresa. Vocês não sabem a verdade. Miguel não é quem vocês pensam que ele é. Ela disparou e, por um momento, todos voltaram suas atenções para ela, incertos e confusos. Não só a identificação do infiltrado na sala, mas o que isso implicava tudo. Miguel se virou para ela, o desespero estampado em seu rosto. Cala a boca! Ninguém precisa ouvir isso! Os policiais estavam agora confusos, sem saber em quem confiar. A mulher deu um passo à frente. A verdade importa! Eles nunca souberam quem ele realmente é. Ele não teve escolha. Era tudo parte de um plano maior. Ficou tenso, como se estivéssemos todos suspensos em uma teia de segredos. As revelações que ela estava prestes a fazer poderiam ser devastadoras. A última frase dela ecoou em nossos ouvidos. O que aconteceu naquela noite? O que realmente aconteceu com os pais de Clara? E como tudo isso se conecta à família de Miguel? O silêncio tomou conta novamente. Olhamos uns para os outros. O choque era palpável. Não apenas pela revelação, mas pela possibilidade de que tudo aquilo pudesse ser real.
As peças estavam encaixando, mas de uma forma tão horrenda que eu mal podia lidar com isso. E com a confusão no ar, acabei me perguntando: até onde isso iria? O que mais estava escondido sob a superfície, esperando para ser exposto? Nesse momento, a tempestade lá fora rugiu com força, como se a natureza estivesse ciente do caos humano que se desenrolava ali. E o que eu sabia era que uma nova fase estava começando, muito além do que poderíamos imaginar. E o que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Enquanto Miguel se agitava, a tensão na sala se tornava insuportável. Cada um de nós sabia que as revelações de Cláudia poderiam mudar tudo. As sirenes ecoavam mais perto, mas a urgência do momento pairava no ar. Eu olhei para Mário, esperando que ele recuperasse a consciência. Mas a cena não era promissora. A dor de Luísa era palpável e Rafael estava prestes a explodir de nervosismo. Você não tem ideia do que está dizendo. Miguel bufou, a expressão convulsiva de quem não aceita mais encarar a verdade. As armas do passado estavam prestes a ser despejadas e todos nós sentimos a carga emocional. Os policiais avançavam, mas Miguel estava descontrolado. Um forte estrondo fez as paredes tremerem enquanto ele disparava. Mas antes que o gatilho pudesse ser puxado novamente, a mulher que havia entrado se interpôs entre eles, sua expressão serena, mas firme. O que você não sabe, Miguel, é que sua escolha de esconder a verdade está nos levando à destruição. Precisamos da verdade, não da mentira. Sua voz soava como um chamado à razão, mas a tensão só aumentava. O calor do momento era quase insuportável. Os gritos se misturavam ao barulho da tempestade. Eu mal conseguia respirar. A angústia apertava meu peito. A culpa e a dor estavam à flor da pele. A verdade era um mar de segredos que se agitava, prestes a transbordar. Miguel ficou paralisado. Foi como se o peso das palavras dela tivesse finalmente encontrado eco em sua consciência. Você não quer fazer isso? Pense nas consequências. Rafael gritou, tentando apelar para o que restava de humanidade naquele homem. E nesse instante, a sala ficou em silêncio. Cada olhar estava fixo em Miguel, esperando sua resposta. Cláudia aproximou-se lentamente, a esperança pintada em seu rosto. Se você não conseguir olhar para a verdade agora, Miguel, todos nós perderemos. O ar estava carregado de expectativa. Ela se virou para nós, seus olhos cheios de compaixão. O sossego que se seguiu parecia surreal, como se o mundo estivesse esperando. E então, do nada, as sirenes romperam o silêncio, fazendo ecoar em novo movimento. Os policiais entraram em cena num movimento decisivo. Miguel, entregue-se. Você não precisa fazer mais ninguém sofrer. Um dos policiais gritou, suas palavras ressonando como um mantra. O foco agora se deslocou. Foi uma fração de segundo, mas a decisão estava ali. Miguel olhou para a arma em sua mão e, num gesto inesperado, a deixou cair no chão. Eu só queria proteger quem amo. Ele parecia quebrar e todos os traumas da sua vida pareciam emergir. Com isso, os policiais se aproximaram, colocando as algemas nele. As revelações estavam por vir, as verdades começavam a ser liberadas enquanto a sala, pouco a pouco, se ajeitava. E eu, mesmo no meio daquele furacão, percebia
que a tempestade dentro de nós estava finalmente se acalmando. Rafael se aproximou de Luísa, que agora estava em segurança. Você está bem? A preocupação em sua voz era genuína. O olhar dela encontrou o dele, e aquele momento trocou toda a tensão por um brilho de compreensão. E então a minha mãe apareceu, com lágrimas nos olhos. Clara, sinto muito. Não sabia que isso ia acabar tão mal. Havia um peso em suas palavras que ecoou em meu coração. Era a frustração de um passado imerso em dolorosas decisões. Mãe, tudo bem. O importante é que estamos todos vivos. Vamos superar isso juntos. A sensação de alívio começou a preencher a sala enquanto sabíamos que a verdade, embora pesada, realmente era libertadora. As sirenes se afastavam. Mário estava sendo socorrido. E mesmo com o tumulto, um pequeno fio de esperança passava pela alma de todos nós. As mortes, segredos, os traumas, tudo começava a fazer sentido à medida que a luz da verdade iluminava a escuridão. Como não saber o que vem a seguir? E caminho à frente é incerto, mas agora estávamos juntos. A liberdade havia se entrelaçado com a verdade e estava claro que, independentemente do que viesse, nós enfrentaríamos. O que mais poderia surgir das sombras? E foi ali, no meio da tempestade mais feroz, que percebi que as tempestades internas podem sim ser superadas. Agora, antes que você vá, eu preciso pedir uma coisa urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito e é o momento de demonstrar seu apoio. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs sabem como apoiar nosso canal. Realmente faz diferença.